Fala aí, pessoal, vamos dar continuidade ao conteúdo de fração, e para poder explicar melhor para vocês com relação a esse conteúdo, estou utilizando um livro didático aqui. Vou colocar as referências desse livro didático na descrição do vídeo, ok? Então, diz o seguinte: costuma-se usar a palavra fração como o significado parte ou pedaço do todo, né? Mas nem sempre essa informação a respeito de fração, ela sempre é verdadeira, ela é correta, né? Mas para matemática se diz que na matemática a fração pode ser parte do objeto, o objeto todo, ou o objeto mais parte dele, ou dois objetos mais dois objetos, ou parte mais parte deles, e assim por diante. Assim, a ideia de fração é mais genérica na matemática do que na própria linguagem comum. Então é importante que vocês entendam que nem sempre a matemática, aqui nós vamos tratar a fração como sendo a parte de um todo, né? A parte ou pedaço de um todo. Ele pode ser o todo, ele pode ser o todo mais uma parte desse todo, ou ele pode ser dois todos, né? Ou dois objetos, ou pode ser ainda mais dois objetos, ou duas vezes esse todo, mais alguma parte desse todo. Então, para compreender melhor, pessoal, nós vamos compreender a forma mista de uma fração. E aqui vai ficar bem mais claro para vocês quando observamos essa parte pintada dos tabletes de chocolate, onde nós temos a representação aí de 9/15, não é? Perdão, 19/15. Então, nós temos aqui um todo, uma parte, uma barra de chocolate que foi dividida em 15 partes iguais, e as 15 partes foram pintadas, e ainda mais uma parte dessas 15 barras, né, foram pegadas 4 aqui. Então, quando nós dizemos 19/15 do tablete, quer dizer que 15 partes do tablete, ou seja, um tablete inteiro foi pegado, mais 4 partes do tablete, tá? Então, aqui ele explica bem melhor. 19/15 do tablete são um tablete mais 4/15 do próprio tablete. Tá bom, pessoal? Por isso, a fração 19/15 também pode ser escrita nesse formato aqui, ó. Esse formato aqui quer dizer que é a forma mista da fração. É 1 e 15. Então, para isso, é bastante importante que vocês prestem atenção que em algum momento vai ser cobrado para que vocês possam transformar a fração, nesse caso 19/15, na forma mista, tá? Então, 19/15 é a mesma coisa que 1/4/15, tá? Então, por isso aqui ó, nós dizemos que 1 e 4/15 é a forma mista da fração 19/15. É importante que vocês possam compreender como é feita esse encontro da forma mista da fração, ok? Essa é a forma mista. Por que é chamada de forma mista? Porque eu tenho um número natural mais uma fração, tá? Então, essa é a forma mista da fração 19/15. Então, a forma mista é uma mistura de um número natural e fração. Sempre que o numerador for maior que o denominador, sempre que o numerador for maior que o denominador, a fração pode ser escrita como um número natural ou como forma mista. Alex, como assim? Vamos voltar para cá. Nós tínhamos 19/15. 19 é maior do que 15. Numerador maior do que denominador. Então, ela pode ser dada como um número natural
ou ela pode ser dada como uma fração ou a forma mista. Então, para compreender melhor, nós temos o exemplo aqui, ó, 12 6/8, ou 12 sextos, né? 12 sextos. Só que aqui, pessoal, ó, 12 é múltiplo de 6. 12 dividido por 6 dá 2. Então, uma fração, quando eu tenho numerador maior do que denominador, ou ela dá um número natural, ou ela dá uma fração mista, como nesse caso aqui, ó, 13 sobre 6, 13 sextos. Nós temos que 13 sextos é igual à forma mista 2 inteiros e 2 e 1 sexto. Para ficar mais fácil, pessoal, e vocês compreenderem o que significa isso, eu vou mostrar para vocês como é que faz a transformação de uma fração para um número misto e de um número misto para uma fração, ok? Aguardem só um pouquinho. Beleza, pessoal, voltando aqui, explicar para vocês como ocorre, nesse caso, a transformação da fração cujo numerador é maior do que o denominador em forma mista, e depois eu explico para vocês de forma mista, como transformar de forma mista para fração. Pessoal, como é que eu faço para poder encontrar aqui, nesse caso, Alex, como é que eu faço para poder encontrar a forma mista da fração 13 sextos, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão de 13 por 6, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter 13 dividido por 6, ok? 13 dividido por 6, pessoal, dá 2, certo? Ou seja, significa que dentro do 13 existe duas 6, tá? Existe duas quantidades iguais de 6. 2 vezes 6 dá 12, tá? E resta 1, tá? No final sobra 1. 13 menos 12 sobra 1. Preste bem atenção. O 2 aqui, ele significa que é a quantidade de partes que cabe o 6 dentro do 13. Então, nesse caso, ele é a quantidade de inteiros, tá? Então, cabe 2, é a parte inteira, 2. O 6 permanece igual. Esse 6 aqui, ó, ele vem para aqui para baixo, permanece igual, certo? E a parte que eu coloco aqui em cima é exatamente o resto que sobra na minha divisão. Então, nesse caso, o 1. Então, a transformação da fração para a forma mista, pessoal, pega o 13, divide por 6. 13 dividido por 6 dá 2. Ou seja, tem quantas vezes o 6 cabe dentro do 13? Cabe 2 vezes, tá? Então, eu tenho duas partes de 6 dentro do 13. Coloco aqui. O 6, como já é a parte que eu estou dividindo, ou a parte de divisores iguais da minha fração, eu repito ela aqui embaixo, ok? E o que me sobra de resto é o que eu coloco em cima da fração, tá? Então, por isso que fica nesse formato aqui. 2 inteiros e 1 sexto desse caso, dessa fração, ok? Agora, para transformar na forma mista... Bem, pessoal, para dar continuidade aqui, deu um probleminha na câmera, mas a gente dá continuidade. Para poder encontrar, nesse caso aqui, a fração voltar para 13 sobre 6, tá? Eu vou riscar aqui, ó, já na forma de fração. O 6, pessoal, eu já coloco embaixo por causa daqui, ó, do 6, tá? Pode colocar o 6 mesmo aqui. Se é o 6 aqui, coloco o 6 aqui, não tem problema nenhum, não. Agora eu quero encontrar a parte de cima. Para eu encontrar a parte de cima, ó, eu vou multiplicar 6 vezes 2, tá?
Vou multiplicar, ó, esse número aqui por esse aqui, 6 vezes 2, ó, o xzinho aqui, ó, indicando multiplicação, dá 12. E vou somar com o numerador, ok? Então vai ficar, ó, 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. Esse é o resultado da minha fração mista, ok? Bem, pessoal, trazendo esses dois exemplos aí, ó, para transformar em forma mista essas duas frações. Então, mais uma vez, já expliquei para vocês, para transformar em forma mista, você divide o numerador por denominador, tá bom? Então, vamos ter 9 dividido por 4, né? É saber quantas vezes o cabe dentro do 9. Ele cabe 2 vezes dentro do 9. 2 vezes 4 dá exatamente 8, tá? Aí aqui, ó, você faz subtração. 9 menos 8 dá 1. Então significa, né, que a minha fração 9 sobre 4 ela é equivalente, né? Ela é equivalente a 2, não coloco o inteiro, né, na forma mista. Vamos colocar o 4 embaixo, certo? Ó, o 4 aqui, ó, e o 1 em cima. Então, significa que 9 sobre 4 é equivalente a 2 e 1 quarto, ok? Agora, pegando o exemplo aqui, ó, 15 quartos, tá? Vamos fazer agora essa fração mista e também transformar em forma mista. Então, divide 15 sobre 15 dividido por 4 é saber quantas vezes o 4 cabe dentro do 15. 15 dividido por 4 vai dar 3, ok? 3 vezes 4 dá 12, tá? 15 menos 12 dá 3. Então, significa que a minha forma mista vai ficar, ó, 3 é a quantidade inteiras, de inteiro, tá? Número natural. O 4 você coloca já aqui embaixo. E esse 3 aqui, ó, que é o que restou, você coloca aqui em cima. Então, a minha forma mista fica sendo como 3 e 3 quartos, ok? Ou seja, 15 quartos é equivalente a 3 e 3 quartos. Ok, pessoal? Agora, já transformando, já pegando, aproveitando essa oportunidade aqui e já transformando para números, transformando de forma mista para fração. Mais uma vez, como eu já expliquei para vocês, pega o 4, multiplica por 2, ó, sempre desse jeito aqui, ó, 4 multiplica por 2, ok? 4 multiplica por 2, nesse caso aqui, vai ficar, vou já fazer o risquinho aqui, ó, o 4 já coloca embaixo, porque nós já é o denominador mesmo, 4 vezes 2 dá 8 e soma com o número de cima, tá? Multiplica embaixo e soma em cima, 4 vezes 2 dá 8, mais 1, 9. Aqui, pessoal, deixa eu fazer só aqui. Aqui do mesmo jeito, tá? Coloca o 4 e o número de cima, ó, 4 vezes 3, multiplicação, 4 vezes 3 dá 12, soma com o de cima, tá? Ó, 12 mais 3 dá 15. Oh, perdão, 15. Encontramos a fração da forma mista, ok? Vamos lá, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre simplificações, ainda falando com relação a frações, equivalências e simplificações, tá bom? Então, nós vamos começar agora com relação à equivalência, e é importante que vocês percebam o quanto é importante os dois conteúdos, tá? Porque um precisa do outro para poder fazer sentido, tá? Um é ligado ao outro. Então, observe que 1 meio e 2 quartos
representam a mesma porção no retângulo. Então, observando logo aqui a primeira imagem, o primeiro retângulo, nós temos que o primeiro retângulo ele foi dividido em dois retângulos menores iguais, tá? Onde eu quero apenas uma parte, um meio desse retângulo, tá? E nós temos o mesmo retângulo, ou seja, o mesmo objeto, onde ele foi dividido em 4 partes iguais, e dessas 4 partes iguais, eu quero 2. E essas duas partes iguais é equivalente a igual a uma parte do outro retângulo que foi dividido apenas em 2 partes, ok? Então isso nós chamamos de equivalência ou de frações. Então nesse caso, 1/2 é igual a 2/4, ok? Então fica bem claro, porque aqui dá para perceber que a quantidade que foi pintada, ou que foi pegada no retângulo, pintada, nesse caso de laranja, é igual à parte de cima, tá? A parte de baixo é igual à parte de cima. Então, dizemos então que 1/2 e 2/4 são frações equivalentes, ou seja, de igual valor. Então, eles possuem o mesmo valor ou a mesma quantidade da parte do todo na fração, tá? Então, duas ou mais frações são equivalentes quando apresentam a mesma porção do todo. Então, nesse caso aqui, como 1/2 e 2/4 apresentam a mesma porção, tá? Então, nós dizemos que elas são frações equivalentes. Um outro exemplo aqui, pessoal, é essa fração aqui, ó, 1/3 e 2/6. Percebe-se que a fração 1/3 ela foi dividida em 3 partes iguais e pegada apenas uma parte desse pintado aqui, ó, de laranja, apenas uma parte desses 3 quadradinhos, tá? E aqui eu tenho outro retângulo do mesmo tamanho, do mesmo forma, sendo que ele foi dividido em 6 partes iguais, só que agora foi pego 2 partes desse retângulo. E percebe-se que aqui, ó, eles são basicamente não, são do mesmo tamanho, ou seja, eles estão ocupando o mesmo espaço, nesse caso aqui, do todo, né? Tomando a mesma parte. Então, nós dizemos que 1/3 é igual a 2/6, tá? Então, para ficar mais fácil e poder compreender melhor com relação à propriedade fundamental das frações, tá? Nós temos aí, essa figura representa 2/3, tá? Ou seja, eu tenho 2 partes vezes aqui de 3 partes iguais, ou seja, 2/3 dos retângulos estão pintadas. Agora nós vamos dividir em 5 partes iguais, ou seja, nós vamos pegar o mesmo retângulo e vamos dividi-lo, cada parte dessa nós vamos dividir em 5 partes iguais. Para ficar mais fácil vocês verem, ó, tomando aqui a parte branca, se vocês contarem, ó, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada parte foi dividida em 5 partes iguais. O que isso significa, Alex? Então, vamos trazer por aqui para cima. Ele diz, ó, da primeira para a segunda figura, veja o que aconteceu. O número de partes foi multiplicado por 5. Passou de 3 para 15. Então, observe que eu tinha 3 partes iguais e ao dividir cada uma dessas 3 partes em 5 partes, a quantidade de partes que eu passei ter igual no meu retângulo foram 15, tá? E aqui, ó, o número de partes assinaladas também foi multiplicado por 5. Passou de 2 para 10. Como assim, Alex? Ó, eu não tinha aqui, dessas 3 partes, eu não tinha 2 pintadas, né? 2 partes pintadas. E aqui, ó, como foram todas divididas, cada parte foi dividida por 5, então eu tenho 5 aqui, 5 aqui, então ao todo eu tenho 10, né? Então por isso que no denominador nós passamos a ter 15 partes iguais e no numerador nós passamos a ter
10, tá, pessoal? Então, a porção do retângulo assinalado continuou a mesma. Com tudo isso, né, pode ser esquematizado da seguinte maneira. Se eu tenho, nesse caso, a fração 2/3, né, eu multipliquei o numerador por 5, como vocês viram lá, passou de 2 para 10. Então, eu posso multiplicar a fração, ó, elas permanecem frações equivalentes. 2 vezes 5 dá 10, né, e 3 vezes 5 dá 15. Então, 2/3 é igual a 10/15, ok? Então, nesse caso aqui, essas frações, elas são equivalentes porque elas foram multiplicadas em cima e embaixo, numerador e denominador, pelo mesmo número, ok, pessoal? Então, na figura que representa 2/3, poderíamos também dividir cada terça parte em duas partes iguais, ou em 3, ou em 4, ou em 5, ou em 6, enfim, isso não importa. Assim varia, veríamos que nesse caso, por exemplo, existem várias, infinitas frações equivalentes. Nesse caso aqui, eu tenho a fração 2/3, ela foi multiplicada por 2, se eu multiplicar por 2, em cima e embaixo, multiplicar 2 vezes 2 e 3 vezes 2, eu passo a ter 4/6, tá? Ou 4/6. Se eu multiplicar por 3, eu fico com 6 nonos. Se eu multiplicar por 4, vai ficar 8/12. Se eu multiplicar por 5, como foi a que nós vimos, fica 10/15. Se eu multiplicar por 6, vai ficar 12/18, ok, pessoal? Então, quando multiplicarmos o numerador e o denominador por multiplicar o numerador e o denominador de 2/3 por um número, por um mesmo número natural não nulo, obtemos uma fração equivalente, nesse caso, a 2/3. Então, todas essas frações aqui, ó, todas essas frações, elas são equivalentes a 2/3, ok, pessoal? Então, isso vale para qualquer fração, é a propriedade fundamental das frações, tá? Então, é importante que vocês fiquem cientes dessa condição. Então, para ficar mais fácil aí, diz o seguinte: multiplicando o numerador e o denominador de qualquer fração por um mesmo número natural não nulo, sempre obtemos uma fração equivalente à inicial. Então, por exemplo, 2/5. A 2/5 é igual a 30 sobre 30/75, porque 2 vezes 5, 15 dá 30, e 2 vezes 5 vezes 15 dá 75. Então, para ficar mais fácil, é só você sair dividindo aí, que já já a gente vai chegar, que é exatamente a parte de simplificação de fração, para nós podermos compreender melhor. A propriedade fundamental nos mostra que, tendo-se uma mesma fração qualquer, existem infinitas frações equivalentes a ela. Eu acabei de dizer isso para vocês. Então, nós olhamos para essas três frações aqui, ó, 3/5, 6/10 e 9/15, elas são frações equivalentes, tá? Então, por isso que ela mostra aqui, ó, e vai só crescendo cada vez mais. Elas são frações equivalentes. Mas aí, pessoal, todas essas frações representam a mesma porção do todo. Mas quanto menores forem o numerador e o denominador, mais simples será essa fração. Por exemplo, nós temos 10/6 e 12/20. São frações equivalentes, mas 6, pessoal, eu falei 10/6 é 6/10 e 12/20. São frações equivalentes, mas 6/10 é mais simples do que 12/20, ok? Então, eu vou mostrar para vocês como é que ocorre a questão de simplificação de fração. Eu vou pegar exemplos aqui em cima para que a gente possa explicar melhor para vocês como é nesse caso, tá? Eu vou copiar esses mesmos números aqui, ó, tá? Eu vou copiar esses mesmos números aqui e vou mostrar como ocorre a simplificação. Bem, pessoal,
Para ficar mais fácil aí, eu quero deixar bem claro para vocês que essas três frações, elas são equivalentes, tá bom? Eu coloquei nesse formato aqui, mas eu quero mostrar para vocês que no final elas vão dar o mesmo resultado. Elas representam a mesma parte do todo, tá? Então, se vocês observarem, eu vou voltar aqui só para o livro para vocês prestarem bastante atenção. Nós temos aqui essas frações aqui, ó, que são equivalentes, e percebe que os números de cima todos são múltiplos de 3, tá? E embaixo elas vão aumentando de 5 em 5, mas esses números eles foram multiplicados progressivamente pela mesma quantidade. Nesse caso, aqui, ó, 3 foi multiplicado em cima e embaixo, aqui, ó, foi multiplicado por 2. Tá? Para poder ficar 3 vezes 2, 6, 5 vezes 2, 10. Aí aqui, pessoal, já foi multiplicado, ó, nesse sentido aqui já foi multiplicado por 3, por 4, por 5, por 6, por 3, por 4, por 5, por 6. Mas para ficar mais fácil vocês compreenderem como ocorre a simplificação de frações, se liga aí que eu vou explicar agora. Toda vez que eu olhar para uma fração, eu vou olhar o seguinte. Eu vou ver se essas frações, elas são frações, números que eu posso dividir pelo tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. Então, nesse caso, eu tenho 18 e 30. 18 e 30, eles são números pares. Então, eu posso dividir por 2, tá? Eu posso observar também que tanto 18 como 30, eles são divisíveis por 3. Tá? Então, eu posso dividir tanto em cima e embaixo ou por 2 ou por 3. Eu vou dividir aqui por 3 porque vai ficar mais fácil. Ó, 18 dividido por 3 dá 6. E 30 dividido por 3 dá 10. Aqui eu posso dividir novamente, ó, por 2. Tá? Em cima e embaixo. Porque os dois são pares. Quando eu divido em cima e embaixo por 2, eu tenho, ó, 6 dividido por 2 dá 3. E 10 dividido por 2 dá 5. Tá? Então, nós chegamos à minha fração final, 3/5. Aqui eu vou ter 15 e 25. Como eles são, todos dois terminam em 5, eu posso dividir as duas por 5, tá? Então, 15 dividido por 5 dá 3, 25 dividido por 5 dá 5, ok? E aqui, ó, para finalizar aqui, ó, nós vamos ter 12 e 20. Eu posso dividir tanto em cima e embaixo por 2, tá? Vou dividir em cima e embaixo por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 20 dividido por 2 dá 10. Nós já vimos que é só dividir em cima e embaixo novamente por 2. Que aí eu vou ter 6 dividido por 2 dá 3. E 10 dividido por 2 dá 5. Percebe que todos os três, ó, terminaram exatamente com 3/5. Alex, por que eu não continuo fazendo ainda a reduzir a fração? Porque o que eu fiz? Eu reduzi a minha fração. Eu fui reduzindo ela. Pessoal, toda vez quando eu encontro essas frações, assim, nesse formato, que eu posso reduzir, eu chamo essas frações de frações redutíveis, tá? E quando chega a uma parte que não tem mais como eu dividir nem em cima nem embaixo pelo mesmo número, percebe-se que eu sempre dividi pelo mesmo número, ó, dividi por 3, por 3, por 2, por 2. E aqui, ó, quando chega aqui embaixo, eu não posso nem dividir em cima e nem embaixo